Conhecer o perfil do seu cliente é fundamental para que você tenha sucesso nas vendas. E nesse vídeo eu quero te trazer 3 características específicas de clientes que têm miopia. E sim, já te adianto, essas características são fundamentais para que você tenha sucesso nas vendas e consiga então vender para clientes que tenham miopia. A última dica é a mais importante de todas, é a que vai gerar polêmica na nossa conversa. Então, papel e caneta nas mãos. Prepara para anotar as dicas poderosas para você aumentar as suas vendas para clientes que têm miopia. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Leandro Fritzen, sou especialista em ótica em vendas dentro do ramo óptico. Já trabalho nessa área há mais de 20 anos e agora estou aqui no YouTube trazendo muito conteúdo para poder te ajudar no dia a dia. E se esse assunto de vendas, de lentes, a parte técnica, a parte ótica, ela é importante para você, eu peço que você clique no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, para assim que eu postar vídeos novos, você ser notificado e poder assistir então ao novo conteúdo que eu vou estar trazendo aqui para poder então evoluir ainda mais no ramo óptico. Também quero aproveitar e te dizer que aqui na descrição tá o link do meu treinamento gratuito. Esse treinamento é a introdução inicial para o ramo óptico. Eu vou te contar em algumas aulas tudo o que você precisa saber e evoluir para se tornar um consultor óptico pro de verdade. Ele é um curso gratuito, então é só clicar aqui, se inscrever e eu vou te mandar por e-mail essas aulas para que você tenha então o start inicial no ramo óptico. E agora sim, recados dados, vamos então para o conteúdo do nosso vídeo. Conhecer o perfil do seu cliente é fundamental para que você tenha sucesso então nas suas vendas e principalmente no quesito de miopia, clientes que têm então a miopia. E por que isso é tão importante e principalmente para clientes que têm a miopia? Isso é importante porque essas características elas podem se tornar obstáculos nas suas vendas. Elas podem impossibilitar o cliente de dar o próximo passo e fazer o fechamento da venda com você. Não adianta você ter a melhor lente, a melhor explicação, se você não consegue adaptar tudo isso, esses benefícios, a essas características então do seu cliente. E uma vez você entendendo tudo isso, você consegue fazer essas adaptações dessas características do produto versus aquela expectativa do seu cliente. Porque sim, cada cliente ele tem uma característica diferente. E o míope, por específico, ele vai ter alguns pontos fundamentais que você precisa contornar. Ele acaba sendo mais difícil de vender se você não seguir esse passo a passo que eu quero te trazer aqui. Então deixa eu te trazer aqui essas características e principalmente como é que você pode fazer para contorná-las na hora da explicação do seu produto, na hora da condução para sua venda. A primeira característica então é o cliente com miopia, ele é muito preocupado com o resultado estético. Sim, ele é muito preocupado. Ele tem medo que a sua lente vai ficar grossa e ele utiliza principalmente de um termo assim: a minha lente ela vai ficar um fundo de garrafa. O míope ele tem como característica muito forte esses medos, tanto de espessura e quanto de ser chamado de óculos de fundo de garrafa. Isso incomoda absurdamente os clientes que possuem a miopia. Uma vez então que você conhecendo já esse ponto específico do teu cliente que ele tem esse medo, toda a explicação do seu produto ela vai o quê? Conduzindo para que a lente não fique grossa, que não vai ficar parecendo um fundo de garrafa, que vai ser leve. Você vai seguir por esse caminho, porque se o teu cliente ele tem esse medo, todo o teu produto, obviamente, ele tem que contornar esse medo, ele tem que passar por cima desse medo que ele tem. Se isso não acontecer, possivelmente o teu cliente ele vai ficar inseguro. E muitas vezes é um investimento mais alto e ele vai ficar inseguro de dar esse passo seguinte, porque ele não está entendendo que esse óculos vai resolver esse problema, se podemos assim chamar, claro, né? Que é essa questão da lente grossa, da lente ficar parecida com um fundo de garrafa. E aqui você também pode colocar na demonstração da sua venda o modelo de armação que você está escolhendo para o seu cliente. Nós sabemos que modelos menores e mais arredondados também vão ajudar nesse resultado estético, vai ajudar a quebrar um pouco essa característica da lente grossa e parecida aí com fundo de garrafa. Então ajudar o cliente a fazer essa escolha por esse caminho também vai te ajudar a ter um resultado melhor de espessura e principalmente no quesito da miopia, que a lente da miopia ela tem uma característica específica para a espessura e é interessante que você saiba sobre isso. E eu vou deixar aqui acima para você também e na descrição um outro vídeo complementar falando sobre essa característica específica da lente da miopia, como que ela é a espessura, como que você vai fazer para contornar tudo isso. Então, terminando essa aula aqui, corre lá e assiste essa outra aula que vai ser complementar a essa para poder te ajudar também. Agora, um detalhe muito importante aqui. Eu falei para você que a armação ela é fundamental para que a gente tenha um resultado estético bom também.
Lente e armação vão fazer um conjunto perfeito nessa primeira dica. Claro que aqui você não pode mentir para o seu cliente. Por favor, não faça isso. E eu te falei que armações pequenas e mais arredondadas vão ser muito importantes para que a gente tenha um resultado estético. Sim, isso é verdade. Só que se o teu cliente ele tem um rosto muito grande e você faz uma escolha de uma armação dessa porque vai ficar esteticamente melhor, sim, para a lente ela até vai ficar. Só que no rosto do teu cliente, a hora que ele colocar, se olhar no espelho, não vai ficar legal. As pessoas vão comentar. Então nós temos que buscar adequações tanto para a estética do rosto do cliente quanto para a parte técnica, que é essa questão da espessura e não ficar parecendo com fundo de garrafa como a gente está falando aqui. Mas principalmente, cuide dessa armação para o rosto do cliente também. Muitas vezes quando a gente começa a falar muito dessa parte técnica, a gente foca muito nesse detalhe e esquece de como é que está ficando isso no rosto do cliente. E isso pode gerar um problema futuro para você também, que é nem relacionado à lente, mas sim como ficou encaixada essa armação para o rosto do cliente. Então esse detalhe é super importante que eles andem alinhados. Lente e armação e estética para o rosto do cliente são fundamentais para que a gente tenha sucesso no nosso resultado de espessura e que o cliente não tenha esse medo que o óculos vai ser muito grosso ou que vai ficar parecido aí com um fundo de garrafa. A segunda característica que o seu cliente ele possui tendo miopia é um cliente que gosta muito de informação. Clientes com miopia, eles têm como característica ser clientes que gostam da informação. Uma vez que você sabe agora que o seu cliente ele gosta da informação, toda a explicação do seu produto ele tem que contemplar o quê? Muita informação. Detalhes são importantes para o seu cliente também sobre isso, porque está no DNA basicamente desse cliente com miopia, né? Gostar de informação. São clientes que muitas vezes eles têm que fazer um investimento mais alto por conta de uma dioptria que é muito alta, por causa de um resultado estético que ele vem buscando, conforme a primeira dica, né? E se isso não for conciliado com muita informação, possivelmente a gente não vai ter sucesso aí na nossa venda também. Então a segunda característica, um pouco alinhado com a primeira também, mas mais específica para informação, são clientes que gostam muito de informação. Por isso, você precisa estar muito bem preparado com argumentação e muitos exemplos, muita parte técnica, muitas vezes nomes de tecnologias que o seu produto possui vão ajudar nesse momento, porque o cliente ele gosta disso. O míope ele tem muito dessa característica de gostar da informação, gostar de mais detalhes técnicos, principalmente sobre o seu produto. E principalmente, se esse produto, essa informação técnica que você está trazendo, contemplar com um resultado estético para o seu cliente, com certeza absoluta a venda ela está garantida nesse momento agora, porque são duas características unidas dentro de uma só. Então, segunda característica, foca muito em informação. O seu cliente ele vai gostar de saber muito sobre o produto que ele está levando. Agora, a terceira característica que eu te falei lá no início do vídeo, que é uma característica que gera um pouco de polêmica, que eu vou trazer aqui agora, e nem me entenda mal da maneira como eu quero trazê-la, é o seguinte: o míope ele tem como uma das principais características, talvez até a que se sobressaia acima de todas elas, ser muito detalhista. Sim, o míope ele é muito apegado a detalhes. Uma das características positivas para o míope é que ele enxerga muito bem para perto, por exemplo. Isso vai fazer com que ele se atente a detalhes que muitas vezes nós não vamos conseguir ver de maneira normal, mas o míope vai. Algumas pessoas chamam até essa característica de detalhista de chato. Ah, esse meu cliente ele é chato. E eu não quero que você pense por esse caminho, porque essa característica de detalhista que o seu cliente possui é porque ele tem uma acomodação muito forte, fazendo com que ele consiga ter uma visão de perto muito boa. E ele tendo uma visão de perto muito boa, ele vai se atentar a detalhes que muitas vezes nós que não temos essa característica, a gente não vai dar bola, mas ele vai. Ele vai pegar o óculos e vai olhar, ah, tem um cantinho aqui em cima. Sim, isso vai chamar a atenção dele, isso vai incomodar ele também. Então, para clientes que são muito detalhistas, você tem que ir no detalhe do negócio para ele também. Explicar no ponto certo o porquê que está ficando assim, o porquê que vai ficar desse jeito, o porquê que essa é a melhor explicação para ele. Tudo isso você vai ter que tratar no detalhe com esse cliente. E tendo isso também, como ele foca muito bem para perto, geralmente, claro, né? Ele vai ter uma outra característica que é de observador. Ele vai ficar olhando essa peça muito nos detalhes, ele vai querer saber muitos detalhes de informação sobre o produto. Tudo isso é característica porque detalhista e observador. Com isso, ele vai ficar, principalmente na entrega do teu produto, você vai observar que ele vai ficar olhando, ele vai olhar para cá, vai olhar para lá, ele vai procurar detalhes que talvez nós não procuraríamos. Mas ele, por ter esse detalhe muito aguçado, ele vai querer olhar bem o produto dele. E principalmente se for um investimento de valor agregado. E quem não gosta de vender um valor agregado, né? Então, se você está querendo isso, você tem que estar
preparada para isso também, para que não tenha surpresas. Portanto, então, a terceira característica é clientes detalhistas. Não quero que você pense que o cliente é chato, é exigente. Não, é característica dele. E se ele é assim, nós temos que nos adaptar para isso. Nós temos que estar preparados para poder atendê-lo com o máximo de informação possível, tirando todas as dúvidas ou qualquer coisa que possa não estar muito claro para ele. É isso que vai trazer a confiança dele para você. É isso que vai fazer com que ele dê atenção nas suas palavras e, obviamente, venha fazer o fechamento da venda com você. Então, dê atenção para o seu cliente, explique tudo para ele, que com certeza aqui a gente vai ter muito sucesso nesse detalhe. E claro, eu sei que essas características, elas são exigentes, elas dão trabalho, elas exigem da gente muito empenho na hora da demonstração da venda, principalmente no quesito de miopia, clientes que têm miopia. Mas uma vez você entendendo muito bem isso e colocando em prática, você vai ver que vai ter muito sucesso. Então me conta aqui na descrição agora dessas características que eu te falei, qual que você tem mais dificuldade de pôr em prática. Quem sabe eu faço um vídeo específico para te ajudar com ainda mais argumentação sobre isso e que nós possamos atender cada vez melhor o nosso cliente. E eu sei que essa questão principalmente de espessura, lente grossa, fundo de garrafa, características de vendas, principalmente essa parte de vendas que é o que a gente quer, ela é muito, muito específica. Tão específica que dentro do treinamento Consultor Óptico Pro, eu tenho um módulo bônus só voltado para vendas. E, obviamente, eu entro mais em características, mais detalhes ainda para miopia, de receitas, de personalidades e por aí vai. Como que a gente vai abordar cada vez melhor esse cliente para que a gente tenha sucesso. E uma vez a gente cercando ele de diversas formas, dificilmente a gente vai perder essa venda. A gente vai estar muito mais preparado e assertivo para o fechamento da venda. Estou deixando o link aqui na descrição para que você, se tiver interesse, dá uma olhadinha. E se fizer sentido para você, quem sabe vamos ser consultores óticos juntos e poder atuar juntos aí nesse mercado ótico. E por fim, se essas dicas foram importantes para você, se fez sentido para você no seu dia a dia, eu peço que você clique no botão gostei, se inscreve no canal e ative o sino das notificações para que assim que eu postar novos vídeos, você seja notificado então desses vídeos e corra para poder assistir mais conteúdos e evoluir ainda mais dentro do ramo óptico. Então, muito obrigado por ficar até aqui, um grande abraço, aproveite seu dia e até mais.